Salve Santista! Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve aqui, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. E bora falar um pouquinho da demissão do Odair Helman, né? O Odair chegou em novembro de 2022, né? E desde então, né, desde daquela época, se sabia, né? Ele, ele teve tempo para estudar o que ele teria em mãos. Tudo bem que o elenco ganhou algumas peças até de fato ele engrenar, né? Até ele começar a treinar e tal. Mas ele tinha um tempo para estudar esse elenco. Porque teve a pausa para a Copa do Mundo, né? Então ele teve a Copa do Mundo, né? Para pensar. Ele inclusive foi para a Copa do Mundo, né? Aí ele teve o tempo da Copa do Mundo para pensar, voltou, teve uma pré-temporada. Aí a gente fez aquele paulista de merda, né? Essa é a palavra. Depois daquele paulista vergonhoso, com a última atuação sendo aquela pro Ituano extremamente vexatória, o Santos já deveria ter demitido ele, né? O Santos já deveria ter demitido o Odair Helman. Mas optou por mantê-lo. E aí da partida do Ituano à partida do Blooming, foram mais ou menos 30 dias, né? Com um adendo de uma partida contra o Iguatu pela Copa do Brasil. O Iguatu, que com todo respeito, ele é quase um time de várzea, né? Com todo respeito mesmo, mas assim, o Iguatu não. Se o Santos tivesse comandado pelo Marcelo Fernandes, teria passado do Iguatu normalmente, né? Aquele jogo até jogou bem, mas assim, a fragilidade do Iguatu é uma coisa que, né, tem que ser levado em consideração. E aí o Santos optou por esperar mais nesses 30 dias. Ou seja, até aí já foram 60 dias, né? E quando voltou contra o Blooming, voltou também péssimo, né? Voltou péssimo. Lembrando que a gente só ganhou do Blooming nos últimos minutos com um jogador a mais, né? Com uma jogada de escanteio. Porque pelo chão, zero, né? E naquele mês, né? No mês de abril e maio, né? A gente teve 9 jogos, né? Foram 9 jogos em abril, 9 jogos em maio. E nada de evolução do time, né? E isso com o Odair falando que ele não tem tempo para treinar nesse meio tempo, né? E aí entrou junho e ele teve essa pausa mais recente aí de 10 minutos. De 10 dias, desculpa. E aí ele falou, bom, você não tá mais em competição porque já foi eliminado, né, pro Bahia, né, e na Sul-Americana já não tem mais chance, o último jogo é só depois dessa pausa. Então você vai ter tempo para treinar, né? Teve. E não aconteceu absolutamente nada, né? Assim, o Luxemburgo, que teve tempo para treinar o Corinthians, mostrou mais evolução do que o Odair treinando o Santos, né? E olha que pro Luxemburgo mostrar mais evolução é porque você tá bem ruim, né? Porque você realmente não consegue, né? E, e assim, tem umas substituições que o Odair, né, ele insistiu durante toda a sua passagem pelo Santos, né? Por exemplo, João Lucas pelo Natan ou vice-versa, né? Porque ele não tinha uma convicção de quem seria o lateral. E sempre era melhor quem estava no banco, né? Isso porque eu ainda acho que o Natan é bem pior, né? Mas assim, ele ainda tinha essa dúvida e trocava constantemente. Você tinha a insistência em jogadores errados, como o Camacho, por exemplo. O Camacho cansou de entrar nesse time sendo que não tinha a menor condição, né? O Camacho, assim, zero condição. No jogo da Sul-Americana mais recente, você tinha o Maicon, que, assim, apesar o Maicon tava falhando muito, né? E a gente vai falar um pouquinho da montagem do elenco. O Maicon tava falhando muito nas partidas que entrava. Mas ainda assim, você tem um jogador que tava jogando, né? Inclusive jogou essa temporada. E você optou por colocar um jogador que estava parado há 8 meses, né? No mínimo, sim, no mínimo, 8 meses. Então, assim, essas escolhas, somada à não produção ofensiva do time e uma defesa que em determinado momento era boa e ficou ruim, isso é o seu trabalho, né, Odeio? Isso aí é o seu trabalho. Ou a ausência dele, né? Não de você estar lá, mas da sua capacidade em passar o que você quer, né? E talvez não, eu entendo que quando você olha para o banco para mexer no Santos, realmente não tem muito o que fazer. Esse elenco deve ter uns, assim, chutando muito alto, assim, muito forte, uns 15 jogadores que você pode contar.
Eu não tô falando nem 15 jogadores bons, nem 15 jogadores craques. Eu tô falando 15 jogadores que você consegue contar, consegue colocar em campo e esperar o mínimo. Assim, o mínimo da produção. Deve ter uns 15, no máximo. No máximo. Estourando 15. O restante você não consegue esperar absolutamente nada. E aí eu entendo você. Eu entendo você ter essa dificuldade pra mexer, né? Eu entendo. Você não é o único culpado. Pela sua demissão, você não é o único culpado. Mas você tem uma grande parcela ali, né? Pelo menos de 100%, eu acho que você tem uns 30%. Porque, de novo, com esses 15 jogadores você consegue produzir algo. Você consegue fazer algo. Você não estava conseguindo entregar nada com esses 15. O time não produz. Você tem um Soteldo que já mostrou que é bom jogador aqui, já passou uma temporada aqui, ele não é uma surpresa. Lucas Lima a gente sabe que pode jogar mais. Marcos Leonardo aqui não consegue chutar uma bola no gol, mas na seleção sub-20 ele é o artilheiro. Então assim, faltou o seu trabalho. Faltou o seu trabalho, faltou desenvolver o Ângelo, né? Um técnico bom desenvolveria um jogador da base, né? E faltou desenvolver isso, né? Eu gosto muito de comparar esse elenco com o elenco de 2015, né? O elenco de 2015 era assim, tinha 12 jogadores que prestavam, né? Além dos titulares, era o Marquinhos Gabriel revisando com o Giovani para ver quem era ali o 11º jogador. Então, assim, você tinha um elenco bem enxuto, né? Talvez mais enxuto que esse, mas porém, né? Mas porém bom. Porém melhor do que o de hoje, né? Bem melhor que o de hoje. Então, assim, você também errou, né? Você também errou nessa formação de time, né? Se te entregaram um elenco não condizente, você também não entregou um time minimamente condizente, né? Então, assim, não dá pra falar que é injusta a sua demissão, tá? Não dá pra falar isso. Um time que não queria absolutamente nada, né? Seu time não criou nada. Seu time era incapaz de produzir uma jogada ofensiva. Os jogadores de ataque eram distantes um do outro. Então, assim, por pior que seja a montagem do elenco, que realmente você teve sua parcela de culpa e não dava mais pra segurar, né? Infelizmente, a gente foi até onde deu. E não deu mais, cara. Não deu mais. E assim, agora a pergunta que fica é: quem vem, né? Pro Santista, quem vem? Sei lá, o Cuca a gente sabe que não, né? Por tudo que envolve. O Rogério Ceni, talvez. A gente não sabe, né? A gente vai ter que esperar agora uma solução mágica da diretoria. Não acredito em gringo, porque precisaria de tempo para adaptação. Então, assim, vai ser uma grande deriva aí do que vai ser desse time, né? Do que vai ser desse elenco que a gente tende a sofrer muito até o final do ano e olhe lá se a gente vai conseguir nosso objetivo principal, que é escapar do rebaixamento. O que você pensa aqui? Quem você contrataria? Deixa o like, tamo junto, Santista, é nóis.